Bien, el abordaje de los craniofaringiomas es un área compleja. Em, si cavilamos un poco en el tema, el craniofaringioma, como todos sabemos, es un tumor epitelial benigno que se origina de los restos de la bolsa de Rathke. Se localiza típicamente en la región supracelular, aunque histológicamente benigno, su crecimiento localmente agresivo representa un reto neuroquirúrgico por su proximidad con el hipotálamo, el quiasma óptico y estructuras vasculares del polígono de Willis, con el cual hemos tenido que lidiar, creo que todos los que hacemos neurocirugía. Am, pues no me funciona muy bien. Bueno, sí se ve correctamente. Bien, si bien tienen una incidencia por edad de 0,19 por 100.000 personas, constituyen aproximadamente entre el 1 y el 3% de todos los tumores cerebrales y entre el 5 y 10% de los tumores cerebrales en niños. El abordaje quirúrgico debe balancear la resección tumoral con la preservación de las funciones críticas en la población pediátrica, de las funciones críticas. En la población pediátrica, la resección agresiva puede asociarse con disfunción hipotalámica severa, mientras que la resección subtotal seguida de radioterapia puede reducir el riesgo de secuelas sin comprometer el centro local. Bien, aquí tenemos una visión en el neuronavegador de un craneofaringioma que está en una ubicación compleja, de la cual podemos tener, como decimos, compromisos en el área visual, vascular, endocrinológica y también de otras estructuras como el tallo cerebral, lo cual representa ya un tema mucho más complejo al abordar este tipo de patología. Bien, dentro de los abordajes, el abordaje transesfenoidal endoscópico tiene una alta resección de la lesión con baja morbilidad. Sin embargo, requiere una curva larga para realmente tener suficiencia en esta técnica y poder hacer el abordaje correcto. El acceso transcraneal es un acceso amplio y muchas veces connota muchas complicaciones, tanto en el manejo del parénquima cerebral en la vía de abordaje, como en las estructuras vasculares que están en su trayecto. Em, el abordaje supraorbitario también tiene eh, su indicación. Es una exposición, sin embargo, limitada por lo que es una técnica de Keyhole, pero para determinados craniofaringiomas podría ser una vía de abordaje. Y si ampliamos el abordaje supraorbitario con el abordaje transorbitario, creo que es una técnica emergente que podría traer sorpresas en su desarrollo. Ya algunos neurocirujanos están trabajando en esta área y creo que merece tenerse en cuenta. Bien, la elección de la vía de abordaje en realidad está en relación con la experiencia del cirujano y sin lugar a duda requiere una curva de aprendizaje. Y creo que
el abordaje de la lesión debe estar de la mano con la experiencia del cirujano y de que tenga la curva de aprendizaje necesaria para poderlo hacer solo. Si no tiene la curva de aprendizaje suficiente, debería buscar la ayuda de alguien con más experiencia. Es así que la vía transesfenoidal endoscópica y la vía transorbitaria endoscópica son las que tienen mayor dificultad técnica y requieren una mayor curva de aprendizaje. La vía transcraneal, pues eh, es la vía que todos usamos, de todos los neurocirujanos usamos para casi todas, más bien dicho, la mayor parte de las cirugías. Y creo que la vía terional, por ejemplo, es una vía de dominio de todo neurocirujano, por lo cual la curva de aprendizaje es menor y la dificultad técnica vinculada a la práctica también disminuye. La vía supraorbitaria, eh, siempre y cuando exista una curva de aprendizaje adecuada del manejo de la neuroendoscopía, podría ser una vía con menor dificultad técnica y con una curva de aprendizaje que va de la mano de la experiencia endoscópica del cirujano. Pero cuando consideramos la tasa de resección, el nivel de complicaciones y los costos relativos, notoriamente la vía transesfenoidal endoscópica toma un papel protagónico, pues tiene una tasa de resección mayor que la transcraneal o la supraorbitaria. La transorbitaria endoscópica de momento no tiene suficiente bibliografía para poder compararla. En cuanto al nivel de complicaciones, probablemente la vía transesfenoidal endoscópica en manos entrenadas tiene menor tasa de complicaciones, siendo la vía transcraneal la que mayor complicación puede traer. Y la supraorbitaria y la transorbitaria eh, estarían en un intermedio entre estas otras dos. En cuanto a los costos relativos, la vía transesfenoidal endoscópica probablemente sea un poco más costosa que la transcraneal y la supraorbitaria, em, especialmente porque los hospitales deben proveerse de toda la técnica y tecnología que se requiere para poder realizar estas cirugías. El abordaje endoscópico endonasal ha ganado terreno por su acceso directo al tumor con menor manipulación cerebral, siendo preferido en tumores intracelares o con extensión supracelular moderada, preferentemente hacia la línea media. Sin embargo, hay indicaciones para la vía transcraneal, especialmente con tumores que se extienden hacia la zona lateral o áreas o superiormente. Uh, el fresado del ala mayor del esfenoides, la crinoidectomía, la apertura del valle silviano, sin duda son técnicas que deben ser conocidas por el cirujano que pretende abordar el tumor por esta vía. La tasa de resección completa varía entre el 70 al 90% con recurrencias más comunes tras las resecciones subtotales. Ahí vemos la vía del campo, la vía quirúrgica, la apertura del valle silviano,
del receso optocarotídeo, ahí al fondo. Y pues esta es una visión con el endoscopio que yo considero da una mejor visión que el microscopio quirúrgico al poder tener la cámara muy cercana a las estructuras sobre las cuales estamos trabajando. Otros abordajes son posibles, pero mucho menos frecuentes, y la tasa de resección es menor a los mencionados. Por ejemplo, abordajes transventriculares. Sin embargo, opciones alternativas como la colocación de catéteres de Omayo pueden tener indicaciones específicas. Aquí vemos una resección transventricular de un craniofaringioma, el cual se lo observa ahí emergiendo a través del foramen de Monroe. Ahí la apertura del tumor y la apertura del quiste con su típica coloración, la presencia de calcificaciones y con el uso de un aspirador ultrasónico, en algunos casos podría lograrse una resección eh, importante de la lesión. No obstante, pensaría yo que la vía transfenoidal sería la vía de elección. Bien, en ese contexto, el abordaje transesfenoidal endoscópico ofrece mejor balance entre la eficacia y la seguridad. El abordaje transcraneal sigue siendo útil en tumores grandes o laterales. El abordaje eh, transorbitario es prometedor, pero requiere más de evidencia. La elección, sin lugar a duda, debe individualizarse según el caso, el equipo y la experiencia del cirujano. Creo que con esta visión, pues es muy importante la conferencia que hoy nos presenta el doctor Predevelo, quien tiene mucha experiencia en este abordaje. Ok, Eh, perfecto. en este Excelente, Francisco. contexto, pues Ujú. Perfecto, Francisco. Me parece que es una buena introducción al tema de lo que ahora el profesor Predevelo nos va a hablar, sobre todo los craniofaringiomas en adultos. Aprovechando hasta que el profesor llegue, le voy a presentar un caso porque me parece muy interesante lo que acabas de comentar sobre la toma de decisión del abordaje en base a la individualización de cada caso que tengamos, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso, ver cuál es la técnica quirúrgica más adecuada que se puede presentar. En base a eso voy a presentarle una charla, espero de que podamos incluirla, déjeme ver, presentarlo de esta forma, ¿no? Ya. Es la presentación de un caso de una señora de 48 años de edad que llega a emergencia con un cuadro clínico de cefalea intensa, convulsiones, deterioro progresivo de la conciencia, pérdida visual, con una sospecha de una apoplejía pituitaria versus un evento de una hemorragia subaranoidea probablemente producto de un aneurisma. El estado neurológico cuando la paciente llegó a emergencia fue de 10/15, con una hemiparesia izquierda y una vía visual no valorable por su estado neurológico. Con esto, perdón un ratito, la tenemos ahí. eh, a ver, un segundito. ¿Sí me escuchan? Hola, y se te escucha, ¿sí me escuchan? Ya, ok. Alberto. Ya, seguimos entonces. Entonces, con este estado neurológico nos llegó a emergencia. En el compromiso neuroendocrino en emergencia tenía una diabetes insípida grave con una hipernatremia hasta de 169 aproximadamente. En el perfil hormonal tenía alteración del T4 de 4,67, T3 0,46,
prolactina 44,84 y cortisol por la mañana AM 1,10. En la tomografía de cerebro tenía una lesión quística hemorrágica heterogénea en la región supra y retrocelular con extensión intraventricular, con un nivel hemático. Aquí presentamos el video, que pueden ver la imagen de la hemorragia retrocelular, una imagen hiperdensa, con estima de sangrado, que abarcaba la zona interpeduncular y la zona supracelular. Ahí pueden ver ustedes. Entonces, ante esto, pues, ya la posibilidad de, aquí tenía un nivel líquido, el componente quístico y en la parte del sangrado. Entonces, con esta evidencia radiológica, nosotros procedimos a realizar una resonancia de cerebro y hipófisis y en resumen ubicamos y identificamos una lesión supracelular retroinfundibular heterogénea con extensión interpeduncular y prepontina, predominantemente quística, con un nivel líquido que se traduce como contenido sanguíneo y proteico o proteico y una imagen nodular sólida. La lesión en conjunto tiene 34,7 por 30,2 por 31,1 milímetros. Eh, el componente sólido es de 12,7 por 8,9 milímetros. Aquí está la resonancia. Vemos la misma imagen antes descrita en la zona interpeduncular, en la zona supracelular y con extensión intraventricular. Si vamos hacia abajo, podemos nosotros ver en cortes coronales el grado de la extensión de la lesión. Miren ustedes que no es que colapsa el tercer ventrículo, sino que se introduce dentro del tercer ventrículo. Una cápsula hiperdensa, en el corte sagital, podemos individualizar la zona de la región celular o hipófisis, la glándula pituitaria en relación al componente tumoral y el diagnóstico, como comprime parte toca, mejor dicho, la parte de la zona interpeduncular, ¿no? Encefálica. Entonces, con esta imagen, el diagnóstico diferencial estaba un astrocitoma pelocítico supracelular, un cráneo faringioma, un quiste epidermoide o un macroenoma pituitario. Obviamente que eh, los criterios para selección de la cirugía, tomando en cuenta el diagnóstico diferencial, no íbamos con más tendencia que sea un cráneo faringioma. El detalle de este caso, que habitualmente es raro encontrar una hemorragia intratumoral o por un craniofaringioma, más obviamente por los casos de los macroadenomas pituitarios, aunque en los craniofaringiomas papilares sí hay reporte de algunos casos de sangrado como debut. Es el sangrado intratumoral, la posición retroinfundibular, la afectación neuroendocrina prequirúrgica severa de la paciente con diabetes insípida, compromiso visual y el compromiso neurológico también del nivel de conciencia de la paciente. Entonces, tomando en cuenta estos tres factores, el criterio para la selección de la cirugía era muy importante. Entonces teníamos dentro de ello el abordaje endoscópico endonasal extendido, un abordaje transcalloso interhemisférico, un abordaje transcortical transforaminal con neuroendopuerto, o transtubular, o un tratamiento conservador. Como repito, por los factores anteriormente mencionados del sangrado intratumoral, por la afectación neuroendocrinológica prequirúrgica, así como la neurológica y la posición retroinfundibular, la decisión del abordaje daba la tendencia para hacer un abordaje endoscópico endonasal extendido, por el cual se lo podía realizar. Pero había un tema, esa lesión sangró. El control de un sangrado por vía endoscópica endonasal es mucho más difícil que por vía transcranial. El abordaje transcalloso interhemisférico también es un buen abordaje que podría darse en cuenta, tomando en cuenta que hay una extensión intraventricular en el tercer ventrículo. Y el abordaje transcortical transforaminal con neuroendopuerto no puede descartarse, así como el manejo conservador, el cual yo considero estaba descartado. Siguiendo, entonces la decisión fue un abordaje endoscópico
perdón, ya. Tomando en cuenta esto, la decisión fue realizar un abordaje transtubular microquirúrgico. Hicimos nosotros la craniotomía, vemos en la zona de la corticotomía, entonces el neuroaeropuerto, los neuroaeropuertos que utilizamos generalmente guiados con neuronavegación. Sin el neuronavegador, considero que estos abordajes mínimos invasivos no es, no es dable realizarlo. Siempre hay que tomar en cuenta la dirección, la guía con el neuronavegador para poder introducir el neuroendopuerto. Se aconseja que haya dos diámetros diferentes de neuroendopuerto, sobre todo en los casos de resecciones tumorales intracerebrales. Retiramos el mandril y nos queda el canal de trabajo directamente con salida de líquido. Aquí podemos ver el foramen de Monroe, podemos ver parte del plexo coroideo, lo hacemos transforaminal, todo bajo visión microquirúrgica. Llegamos a la zona de la cápsula del tumor. Con técnica microquirúrgica defenestramos primero el componente quístico. Aquí en este caso utilizamos fluorescencia intraoperatoria. Se ve la captación de la fluorescencia en la cápsula, que realmente eh, no es necesario la utilización de la fluorescencia, pero en este caso tomé la decisión de realizarlo para tratar de ver la diferencia entre lo que es la cápsula y la porción y, el, y las paredes del hipotálamo, sobre todo, para tratar de ver si me marcaba una diferencia. Seguimos haciendo disección microquirúrgica, muy lenta. Podemos ver nosotros aquí la separación ya de la zona de la pared del hipotálamo. Vamos separando progresivamente. Hay la facilidad con este sistema de neuroendopuerto poder redireccionar la visión quirúrgica. El uso de los cotonoides para proteger la pared del hipotálamo es importante. No tenemos una visión como en el caso del abordaje endoscópico endonasal directo hacia la zona, como ya sabemos, pero la toma de decisión mía por el sangrado como debut clínico me preocupó mucho el hecho del abordaje endoscópico endonasal que podría acarrearme problemas mucho más serios de sangrado y preferí mejor tener un mejor, preferí este abordaje para tener un mejor control. Ojo, y vamos separando, perdón. Está la cápsula, la cual la vamos separando progresivamente con una ligera tracción, disección, sin considerar la idea de querer traccionar de una manera agresiva, ¿no? Por eso lo que comentó el doctor Lazo es verdad. Los abordajes, la toma de decisión del abordaje en este tipo de patología es de manera individual en relación al caso, ¿no? No solamente la experiencia del abordaje como tal que el profesional tiene que tener, sino también individualizarlo en relación a los casos. Vamos a separar un poco más, perdón. Podemos ver una parte sólida del tumor también.
Esta zona es la zona de la parte sólida. Ahí la vemos. Vamos a intentarle un poco. Aquí ya vamos viendo abajo, vamos viendo ya estructuras vasculares. Y ya podemos ver estructuras vasculares. En esta zona de aquí usted puede observar a ver, estructuras vasculares, posiblemente la arteria basilar, parte de la zona del tronco cerebral, en esta zona de acá. Seguir. La porción sólida de la cual se retira al final. Y al final nos queda una pequeña, una zona de la cápsula del tumor. Vamos a hacer este ya el término. Como usted observar una parte del tumor muy adherido, la cual preferimos respetarlo. Este es el tipo de neuroendopuerto que se utilizó, como ustedes pueden ver aquí. Esta es la zona posterior a la resección, en la parte de la corticotomía que quedó. Esto es la parte de la neuronavegación como tal, intraoperatoria en tiempo real, la introducción del, del neuroendopuerto para llegar a la zona de la tumoración. La resonancia postquirúrgica, un comparativo, podemos nosotros observar aquí el antes y el después de la cirugía. Quedó una pequeña, una cápsula de la tumoración. No pudimos hacer una resección completa. Vemos la disminución del tamaño del ventrículo, totalmente limpio por el abordaje, por esta técnica. Como les indico, hay que individualizar la técnica. Yo en este caso, por el tema del sangrado, en especial referencia, es que preferí mejor hacerlo por esta vía y no hacerlo por endoscópica endonasal. El riesgo de sangrado transoperatorio se puede dar en estos casos y el control del mismo va a ser mucho más difícil, sobre todo los sangrados arteriales, como sabemos. Aquí está el tumor residual que quedó, de la zona residual. El paciente posterior a su etapa postoperatoria, eh, se le realizó gamma knife para la lesión residual. Al momento el paciente está estable, sus funciones mentales superiores y su nivel neurológico en buenas condiciones, normal, sin déficit neurológico, estatus visual, quedó con una hemianopsia bitemporal en etapa de involución. Se realizó la terapia del gamma knife. El compromiso neuroendocrino de diabetes insípida está al momento controlada, todavía mantiene niveles por perfiles hormonales alterados como la prolactina y el cortisol, está con eutirox, hidrocortisona, tiene un hipotiroidismo central con insuficiencia suprarrenal secundaria. Esta es la paciente, como ustedes pueden observarla aquí. Entonces, no todos los casos, a ver, vamos a finalizar la presentación. No todos los casos necesariamente tienen que ser por vía endoscópica. Creo que específicamente en este caso, perdón, podemos abrir el... Hola. Sí, sí se te escucha, Sí, Alberto. sí, sí, pero no los tengo en un momentito, por favor.
Ponle escape y ahí puedes cerrar. A ver, ya está cerrado, pero no estoy en pantalla. A ver, acá creo que está. Ya, ahí estamos. Perfecto. Ya estamos. Ya, entonces, sí era importante presentar todo este caso porque sé que este es un masterclass de craneofaringioma vinculado a la cirugía endoscópica endonasal, pero creo que valió la pena tomar en cuenta en esta sesión el hecho que el profesor no llegó a tiempo para presentar justamente este caso y además de eso como tu introducción con respecto al abordaje. No sé si tienes algún comentario, Francisco. Me parece excelente tu presentación. Pues una pregunta. ¿Te es más fácil controlar un problema vascular a través del endopuerto o a través de transfenoidal? Creo yo que el neuroendopuerto, dependiendo mucho del diámetro con el cual tú estás trabajando y la técnica microquirúrgica, porque sí te da una libertad, aunque esto es campo de otro masterclass de neuroendopuertos, pero creo personalmente que el mejor control es la vía transcranial, vía terional. Pero esta técnica del neuroaeropuerto no creo que hay que descartarla. También hay que tener su entrenamiento, también hay que tener cierta experticia del manejo microquirúrgico en un espacio pequeño, pero creo que hubiera sido preferir mejor esta técnica que la endoscopia. Y yo creo que podría haberse controlado mejor en el hipotético caso de un sangrado, ¿no? No creo que hay la facilidad de cambiar el calibre también de los neuroendopuertos, pero no es descartable el hecho de que la técnica del neuroendopuerto en ciertas ocasiones, no en todo, individualizo este caso en especial, no todos los casos, no puede servir. La vía transcrayosa también pudo haber sido una muy buena vía, una muy buena vía. La vía transcrayosa es una buena vía, sobre todo para los craniofaringiomas y netamente intraventriculares. Este abordaje, de pronto este caso, también por vía endoscópica endonasal pudo haber sido tratado sin ningún problema. Pero el hecho de que haya sangrado es lo que de una u otra forma eh, preferí tomar la decisión de, de realizar esta técnica. Perdón que te interrumpa, Francisco. Doctor John, para que lo incluya como panelista al doctor Predevelo, que ya se encuentra en este momento. Excelente. Hola, no sé qué opinas tú sobre la técnica como tal de neuroendopuerto. De acuerdo, me encanta a mí el endopuerto, lo usamos con frecuencia. Doctor, ujú. No sé Ok. si la vía terional o órbito-cigomática podría dar quizás un mejor control vascular. Es probable que se podía haber dado un mejor control vascular y yo creo que de pronto sí, pero el objetivo de la técnica del neurón, pues, en este caso, fue por su extensión intraventricular. Yo creo que por ahí tenía una mejor visión de control de toda esta zona. Incluso esta, esta, esta vía me permitía una visualización desde arriba y nos permitía un mejor control. La vía órbito cigomático malar también puede llegarlo por ahí, pero es específicamente lo que en este caso lo individualicé y lo presenté más bien como una excepción dentro de la técnica. Profesor, Predevelo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bienvenido. Sí, La presentación puede, claro, podemos darle poner la muy bueno. presentación, por favor. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profesor Lazo. Pues podemos presentar su charla, doctor Predevelo, por Muy favor. bien, me disculpe por la confusión de horario No se también. preocupe, Fue tranquilo. muy bueno la presentación del doctor Valarizo. Un caso espectacular porque va a complementar muy precisamente nuestra presentación aquí. Se ve
pantalla aquí. Sí, sí se ve. Porque você vai ver, Alberto, como está precisamente a parte de nosso raciocínio com relação aos craniofaringiomas. E aí podemos fazer uma discussão, doutor Lasso, como a parte vascular também, como pensamos, mas se me permite, empeço. Sí, podemos seguir. Ah, sim, então vamos a apresentar como nossa filosofia com relação aos craniofaringiomas. Para os craniofaringiomas é muito importante que entendemos que a cirurgia endoscópica endonasal passa por parte dos princípios de base de crânio, quando vamos fazer menos manipulação cerebral, sempre sendo com as duas mãos, com a disecção microcirúrgica, e muito importante a visualização adequada. Ya, porque me quedan sí, para ir a ver a la fiesta. ¿Tú le vas a ir a ver a la fiesta? Ah, bueno, vamos entonces. Por favor, cerrar el micrófono para que el doctor Predevelo pueda presentar su charla. Estava pensando, era uma pergunta ou não? Não era uma pergunta? Am, e outra coisa muito importante que se pode ver muito bem, mirar as artérias hipofisárias superiores com a abordagem endonasal, que é muito importante para preservar a função da visão, e uma identificação do tádio hipofisário temprano na cirurgia é importante para preservar, nos casos que se pode, preservar a função hipofisária. E a visão que temos com a abordagem endonasal é de para inferior para superior, como caudal para cranial. Então, você pode mirar com muito grande propriedade a superfície inferior do quiasma óptico e também a superfície do hipotálamo, e permite fazer uma decisão se há que se pode sacar com segurança ou se é melhor que se queda na parte de tumor. Então, esses são princípios importantes e sempre que hacemos a abordagem endonasal, sendo uma reconstrução vascularizada. E uma coisa muito importante que temos que dizer sempre é o fato de que quando não há calcificação em craniofaringioma, há que prestar muita atenção porque pode ser que estamos operando uma situação, um tumor que é diverso, que é diferente. Então, o que muitos estão dizendo, os neurocirurgianos e o grupo de Boston estão dizendo que a este momento pode ser que tenhamos craniofaringiomas adenomatosos como uma entidade e uma outra diversa, diferente. ¿No quieres dormir como allá? Sí, por eso. Pero el micro creo que Por favor, cerrar los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. E outra diferente que é os craniofaringiomas papilares. Então, por exemplo, uma coisa, Alberto, que a doutora a Priscila Brastrianos, que fez essa publicação de Boston com, Ok. com o grupo, Ok. com o grupo de Boston, eles estão dizendo, por exemplo, que cambiando o nome, que provavelmente num futuro próximo vai cambiar totalmente, porque os craniofaringiomas papilares têm um aspecto genético completamente diferente do adamantinomatoso. Então, para o ponto que estão dizendo que é um craniofaringioma adenomatoso, é o craniofaringioma, e o papilar estão passando a chamá-lo como um tumor papilar supracelular, sem a denominação de craniofaringioma. Então, isso é muito interessante e é importante que estejamos todos atentos, principalmente quando não há calcificação nesses casos, porque pode ser que sejam tumores papilares que podem ser tratados de uma forma sistêmica com a utilização de inibidores de BRAF. E, de uma maneira general, para todos os craniofaringiomas, é sempre muito importante fazer uma ressecção completa. Como cirurgião, temos que fazer uma ressecção completa, mas há que balancear a função do quiasma, do hipotálamo e da glândula hipofisária. Então, sempre estamos fazendo este balance, esse balanço com essas funções para poder fazer a cirurgia. Então, aqui
Esses são os tipos, e isso que estava dizendo para o Dr. Valareso, ah, esta abordagem transcortical funciona muito bem, é praticamente a abordagem que utilizamos para os tumores intraventriculares de terceiro ventrículo, que ele demonstrou de uma forma precisa como fazer essa ressecção por arriba nos tipos 4. Nós chamamos tipo 1 quando é em fronte, avante do talo hipofisário, tipo 2 quando é praticamente por dentro do talo hipofisário, e tipo 3 quando está por detrás, localizado na fossa interpeduncular. Então, para esses casos que tem o tumor intraventricular, que não há uma porta, uma abertura anterior para sermos uma abordagem endonasal, também como o Dr. Valareso demonstrou, hacemos uma abordagem transcortical direta para o ventrículo. Então, vamos mirar uns exemplos. Este é um exemplo de um tumor intracelular, que se vê que está com uma progressão e um aumento do tamanho da célula, e aí uma progressão supracelular também em direção ao ventrículo. Mas neste caso, este tumor está principalmente subdiafragmático, é como um adenoma hipofisário que iniciou por debaixo do diafragma celular. Esses são os casos que publicamos que nós outros chamamos de tipo 0 e para operá-los hacemos uma abordagem endonasal intracelular como hacemos para um tumor de um adenoma hipofisário. E aqui está o resultado. Este caso, por exemplo, se mirar novamente, não teve, por exemplo, nada de fístula licórica, de vazamento de líquor durante a cirurgia. É totalmente subdiafragmático. Aqui está o pós-operatório com um relaxamento do quiasma óptico. E aqui, então, quando é tipo 1, que está arriba, na fossa supracelular, avante do, do talo hipofisário, hacemos uma abordagem transtubercular e aí a cirurgia passa por entre o quiasma óptico e a glândula hipofisária. Então, aqui está um exemplo. Aqui você vê a glândula hipofisária por debaixo, aqui as hipofisárias superiores, e haciendo então uma dissecção com a dissecção sharp dissection das adesões aqui com aracnoide. E você vê muito bem o diafragma por debaixo aqui, o talo hipofisário por detrás e o quiasma óptico que está por arriba. Então, nesses casos, se vê muito bem que a abordagem é em frente do talo hipofisário, e é muito importante que se faça este trabalho de microcirurgia, mesmo com a abordagem endoscópica. Então, você vê aqui que com uma mão estou tracionando para apresentar os planos, e aí cortando o aracnoide com a mão direita, e aí soltando o tumor dessa região supracelular. E aqui dividimos o tumor em duas partes, e aí mais posteriormente sacamos desta adesão que estava no tágio hipofisário, e depois sacamos a outro componente que estava por debaixo do nervo óptico, e aí sempre com sharp dissection. E aqui o pós-operatório, demonstrando que se pode fazer essa abordagem endonasal muito bem, preservando o tágio hipofisário nesses casos de tipo 1, de tipo 1. E aí, sem problema. Esse paciente teve dificuldades com diabetes insípidos pós-operatório, mas depois passou bem e está muito bem. Este é um outro caso, aí que sempre perguntam, se não está pneumatizado o seio esfenoidal, é possível? Sim, é possível, há que criar essa pneumatização, como passa em ninhos que não estão todavia com o seio endonasal que está pneumatizado, e aí, então, nesses casos, há que criá-lo. Mas a cirurgia é a mesma, vamos com a abordagem endonasal, e aí você vê que pode ser assim que não está pneumatizado, mas é muito importante apresentar e expor a cília primeiramente, e depois se trabalha para expor aqui a fossa supracelular, com a abordagem e abertura da dura em frente da glândula hipofisária, e depois passa a parte superior, e aí comunicamos
as duas partes e sempre sacamos em craniofaringioma o seio intercavernoso superior para que possamos ter um controle completo da cília e da região supracelar. E aqui, então, vamos buscar o talho hipofisário para que tenhamos um controle completo, e ali está. E aí, por arriba, vamos encontrando também o quiasma, e aí a cirurgia se passa nesse tipo 1 entre o quiasma e o talho hipofisário. E aqui, nesse caso, fomos para dentro do terceiro ventrículo e secamos da parte posterior do quiasma e depois por do talho hipofisário, e aí podemos fazer uma secção em 360 graus e sacamos o tumor ali completamente. E se pode ver aqui, mirar a parte do terceiro ventrículo por debaixo. Então, este é o oposto da cirurgia que o Dr. Valarizo demonstrou, mas este é um tumor que a maior parte do tumor está supracelular e uma pequena parte está dentro do ventrículo. Diferente do caso que ele mostrou, que todo o tumor está dentro do ventrículo, do terceiro ventrículo. Então, você vê aqui que esse é um terceiro ventrículo que não estava dilatado, e aqui você vê o corgarro nasoseptal para a reconstrução, a glândula hipofisária, cotágio hipofisário e a ressecção que se passou completa desse paciente com preservação da função hipofisária. Mas, infelizmente, esse paciente, 5 anos depois, volveu com essa recorrência, essa recidiva de tumor supracelular, que estava muito agressivo aqui. O interessante é que todos os anos, fazendo a ressonância, não havia recorrência, nada, estava muito buena, e aí, repentinamente, esta recidiva, essa recorrência apareceu, e com muita dor de cabeça, apareceu ali que estava com essa ressonância. E neste caso, não pensamos que não seja a melhor opção a abordagem endonasal mais uma vez. Primeiro, porque há que recuperar o corgarro nasocipitado. E depois, muita dificuldade para dissecar com a cicatriz que está formada da cirurgia anterior. E outra que é um tumor excêntrico, você vê que está mais para o lado direito. E quando estava mirando este caso, me parecia que estava arriba do nervo óptico. Portanto, hacemos uma abordagem com uma incisão pelo subfrontal e aqui abrindo a cisterna com a exposição da carótida. E aqui continuamos. Aqui encontramos o tumor por arriba do nervo óptico direito. Então, aqui estamos fazendo uma dissecção que seria praticamente impossível de uma forma endonasal. E esse vai para que o Dr. Lácio estava perguntando, controle vascular, como funciona. E aqui, controle total com a craniotomia da carótida, numa recorrência, me parece uma decisão muito mais precisa e com controle do nervo óptico que estava pegado. E se vamos fazer essa ressecção endonasal, seria muito problemática, e com risco para o paciente, não só do nervo óptico, mas também das estruturas vasculares, porque se vê que este tumor que recidivou também estava pegado a cerebrales anteriores. Então, aqui se vê bem, com uma calcificação, uma craniofaringioma adamantinomatoso, e se vê que na dissecção mais para adiante, no caso, se vê aqui as cerebrais anteriores, estava por ali, e estava muito apegado com a cicatriz que estava ali. Então, essa dissecção por craniotomia foi muito importante, doutor Lasso, aqui para o controle vascular. E se fosse endonasal, provavelmente ficaria um pouco mais dificultoso, neste caso especificamente. Então, casos de recorrência de craniofaringioma já operados endonasal, há que ter muito cuidado na indicação, e penso que a craniotomia, como nesse caso, funcionou muito bem. Aqui se vê o quiasma óptico está já livre do tumor, e aqui cerrando a incisão supraciliar do abordagem subfrontal. E aqui, então, esse paciente ficou bem. Este paciente se quedou esta parte que captava contraste, e ela tinha esclerose múltipla. E aqui penso que eu poderia ter feito diferente, poderia ter acompanhado este resíduo tumoral, e o que mandei esse paciente para radioterapia, para ser radioterapia desta parte aqui,
muy pequeña, pero 6 meses después, la radiación aceleró toda esclerose múltipla, un caso que como nunca tenía visto en mi carrera. Eh, Recomendo para todos que si hay un paciente con esclerose múltipla, pense muchas veces antes de radiar, porque puede precipitar un agravamento da esclerose múltipla. Essa paciente depois morreu de uma esclerose múltipla de difícil tratamento do tipo tumefativa. Penso que tudo começou a agravar depois dessa radiação. Então, há que ter sempre precaução e cada caso um caso. Do tipo 2 são os casos onde há uma dilatação do talho hipofisário. E aqui um exemplo clássico onde se vê que o talho está muito alargado e se vê que praticamente não há uma distinção entre a cília e o terceiro ventrículo, porque esses tumores seguem o plano de progressão aqui do talho hipofisário. Então, nesses casos, me gusta muito ver de uma forma anterior, faço como uma incisão na parte mediana do talho hipofisário que está dilatado e parte da glândula também, e por ali sacamos o tumor e se podem tentar preservar o talho hipofisário, a cápsula, o que parece que é a cápsula do tumor, e na verdade é a próprio talho hipofisário. Então aqui vamos abrindo e deixa eu volver um pouco aqui, como hacemos a incisão, um pouco mais aqui é uma incisão de linha média, e por detrás você vê que o quiasma está anteriormente, e aqui soltamos, este é o principal, esta cápsula é tecido de comunicação entre o cérebro e a glândula, é o talho hipofisário, e aí encontro esse plano, e o segredo aqui são encontrar os planos. E aí, aqui com o tempo, vamos soltando os planos, e aí sacando o tumor, podemos fazer um debulking central, e depois praticamente a dissecção é entre a parede hipotalâmica e sempre trabalhando por dentro dessa abertura que hacemos na porção ventral do talho hipofisário. E aqui sacando, então, aqui a última parte de tumor, aqui sempre preocupado com o plano de dissecção para fazer o menos possível de dano no tecido neurovascular. E aqui, então, sacando aquele tumor que estava por dentro. E esta visão final que encontramos aqui, você vê que o talho hipofisário está todavia preservado de uma forma circunferencial. E aqui as últimas partes. E aqui, então, a visão final que se pode ter. Este era um coágulo. E aqui, com a endoscopia, você vê o quiasma anteriormente. E aqui a visão final, esta última partezita que estava no hipotálamo, sacamos também. E aí está o pós-operatório, e este paciente ficou muito bem. Se perguntam a função hipofisária nesses casos, não é perfeita, mas aí não me lembro exatamente deste caso, mas os casos que fizemos no passado de abertura ventral desse tipo, eu diria que há uma possibilidade de preservar uma parte da função hipofisária. E, interessantemente, eles podem ter diabetes insípidos, mas uma das diabetes insípidos blanda, que não é muito severa, que não é difícil de controlar. Do tipo 3 são os tumores retroquiasmáticos ou retroinfundibulares, e para esses é importante que se mova a glândula hipofisária ou que sacamos a glândula hipofisária nos casos onde a função hipofisária já se foi. E aqui um caso que fizemos, penso que um ano atrás, mais ou menos. Este era um caso que outro neurocirurgião havia feito uma craniotomia, doutor Lasso, e tentado fazer a remoção desse tumor e foi impossível. Esse é um paciente pediátrico e aí me chamaram no hospital pediátrico para fazer a remoção via endonasal, porque por via craniotomia praticamente não conseguiram visualizar o tumor de forma segura para fazer a remoção. Então, nesses casos aqui, esse é um vídeo acelerado que foi feito por um dos meus fellows, mas se vê muito bem aqui abrindo a cília por debaixo e praticamente encontramos o clivos, ali é a parte clival, estamos pondo a dura retroclival por ali, fresamos um pouco e depois com a Kerrison,
E na parte arriba da glândula hipofisária também sacamos a parte óssea. E aí abrimos lá a dura, encontrando a glândula hipofisária por debaixo, e aí usando esta faquita que nós desenhamos, que é muito fácil de abri-la, a dura, e aí de forma lateral, e aí vamos até a parte mais lateral da glândula hipofisária, também abrimos superiormente, e esta ideia de fazer uma hemitransposição da glândula hipofisária. Aqui o seio intercavernoso superior, que vamos ligar e desconectar, e com isso podemos fazer um swing, um descolamento da glândula no lado do paciente do lado esquerdo, e encontramos o talho hipofisário por detrás. Aqui esta é a parte crítica, onde é importante sempre tentar mirar a hipofisária superiores. E aqui estamos descolando da parede esquerda, da parede medial do seno cavernoso. E essas aderências, se soltamos, e aí depois disso praticamente se pode soltar toda a glândula de forma que criamos um corredor que comunica a parte supracelular com a transclival. E essa dura posterior aqui cortamos, e a parte da glândula hipofisária posterior está todavia protegida pela dura. Então aqui cortamos, você vê por arriba ali, você vê a hipofisária superior que está passando na cisterna, e aqui esta parte da dura posterior da cília. E aqui então vamos coagular. Há que sacrificar os ramos aqui da hipofisária inferior que estão passando por esta dura, mas você vê que neste tipo de transposição intradural não se entra dentro do seio cavernoso, não há sangramento, é uma abordagem que é avascular. E aqui então abrimos esta dura posterior, e com esta abordagem, se é um tumor muito calcificado, podemos abrir a dura transclival agora. E encontramos a membrana de Liliequist inferiormente, e aqui então, que é essa membrana de Liliequist, e a cirurgia então se passa agora, podemos adentrar nesse tumor que é do tipo 3, que está por detrás do talho hipofisário, que você vê muito bem aqui, e com a forma de uma abordagem direta. E aí agora vou adiantar o vídeo aqui, me desculpem, vou adiantar o vídeo para demonstrar mais para frente que passa. Aqui, vamos ver mais para cá. Aqui se vê a basilar, esta parte mais final da cirurgia, que se vê o terceiro par por ali. E aqui este é um bipolar de uma ponta plana, e hay que ter muito cuidado com a dissecção da basilar, de as perfurantes que estão por detrás também. Mas este é mais para ter uma ideia de como se pode ter uma abordagem muito com espaço para abordar aqui a parte deste tumor. E aí mais para arriba nós quedamos estava muito pegada a membrana ao hipotálamo, e paciente de 19 anos, pensamos que o melhor seria se quedar um pouco de tumor no hipotálamo, mas a imagem pós-operatória é muito boa com a ressecção de toda aquela massa que estava no supracelular. Então, esse é do tipo 3. Outro exemplo aqui de uma transposição, você vê aqui, neste caso, da mesma forma, assim, a hipofisária superior está por ali, e neste caso, criamos uma transposição do lado direito aqui, porque havia tumor entrando na cília, sempre com o seio intercavernoso superior que já está coagulado e ligado, e este é o crâniofaringioma que estava entrando por detrás. E você vê que aqui está preservada a parede medial do seio cavernoso. E aí podemos sacar este tumor residual. Aqui a glândula hipofisária, depois da transposição. Então, é muito interessante esta possibilidade. Antes, em minha carreira, hacemos uma transposição bilateral. O que passa é que com a transposição bilateral, há mais probabilidade de se perder a função hipofisária por uma congestão venosa. E aqui está o pós-operatório imediato, nesse caso, depois de 5 anos, com a função hipofisária normal. E publicamos recentemente esses 5 exemplos de hemitransposição para
um exemplo de cada caso, com crânio-sarcoma, com cordoma, com teratoma, crânio-faringioma e meningioma, demonstrando que se pode fazer este tipo de abordagem com baixa morbidade. Aqui, um outro caso, este mostrando aqui um caso lateral ao talo hipofisário, e que esse foi muito interessante porque quando abordamos, não sabia que era um crâniofaringioma, não estava muito certo, e o que ajudou neste caso foi que estavam pensando que poderia ser um adenoma com uma porção cística, e aí adentramos com essa tecnologia mais recente, esse é um ultrassom, e esse ultrassom, tocando nessa região, se via que realmente estava com este aspecto salpicado, com cistos em calcificações, e aí então confirmou que era um craniofaringioma com ultrassom, e aí então partimos a abrir a dura supracelular para sacar esse tumor. E aqui então encontramos um típico craniofaringioma que estava lateral do lado direito do talho hipofisário, e aí encontramos a hipofisária superior, sempre preservando e aí lateralizando, este sendo um debulking inicial, e depois sacamos e separamos o tumor do talho hipofisário, e aí foi possível rodar o tumor de lateral para medial, porque estava ali um pouco apegado à carótida, mas depois que soltamos a aracnoide, praticamente foi possível fazer uma remoção, resecção, sacamos completamente o tumor. Se vê lá as perfurantes da carótida com a coroideia anterior que está passando por detrás ali, e a preservação do talho hipofisário e de toda a anatomia do aparato óptico também. E aqui a resecção e a reconstrução, e aqui a pós-operatória. E aí, para terminar, como o Dr. Valarezo demonstrou, não há necessidade de perder muito tempo aqui, mas estes são esses casos intraventriculares, e aqui um caso exatamente como o Dr. Valarezo demonstrou, sendo pelo endoport, e aí podemos, usando neuronavegação com a abordagem transcortical. Estes são uma bipolar e uma pinça que nós desenhamos para essas abordagens. Me gusta porque a mano não está em frente do microscópio. Então, quando faz a cirurgia, a movimentação não bloqueia a imagem. Aí funciona muito bem através do porte. Então, aqui não vou demonstrar, porque vocês já viram muito bem no vídeo do Dr. Valarezo, ele demonstrou esse tipo de abordagem de forma espetacular. E aí, aqui estamos fazendo essa mesma abordagem para os tumores intraventriculares. Um aspecto que é muito difícil quando estamos adentrando de forma, por exemplo, pela direita, temos uma visão muito boa contralateral do hipotálamo, pero do ipsilateral por baixo, cerca do nervo óptico, é muito difícil de visualizar. Este paciente era um advogado, lawyer, e que passamos com esse depois para uma radiação, era um adamantinomatoso, e que ele daí passou muito bem, volveu a trabalhar depois desse crâniofaringioma muito grande. Este é um paciente que vi praticamente a semana passada em clínica, já tem 8 anos que operamos, e neste caso me preocupou muito porque endonasal estaria muito difícil de abordar esse tumor muito grande, totalmente intraventricular, e você vê que o quiasma está bloqueando a abordagem endonasal, porque está por ali. Então, neste caso, temos uma abordagem transcalosa, transcoroidea, sacamos a maior parte do tumor, mas tive um pouco de dificuldade para encontrar um plano entre o quiasma e essa parte mais anterior do tumor. E aí pensei que para esta parte pequena que se quedou, a abordagem nasal poderia ser complementar, e aí 3 meses depois indicamos e sacamos o restante do tumor com a abordagem nasal. Então, penso esse é um caso muito especial, porque com a combinação demonstra que as duas abordagens são complementares, e este paciente está normal, com exceção da necessidade de reposição hormonais, mas fora volveu a trabalhar, está com visão normal, está muito bem.
Então, de uma forma general, indicamos a endoscopia endonasal para a maior parte dos pacientes com craniofaringiomas. As exceções principais é quando o Dr. Valarezo demonstrou os casos intraventriculares puros, onde hacemos uma abordagem transcortical, transporoidea, transventricular. E para finalizar, essa mensagem importante dos casos que pode ser papilar. Então, este é um caso de um doutor, o paciente era um médico, que tinha este tumor papilar, de craniofaringioma papilar, com função hipofisária normal e visão normal, mas havia muito edema em hipotálamo. Então, neste caso, realizei, como o Dr. Lasso comentou, na abordagem anterior subfrontal, que realizamos translâmina terminalis, e com essa abordagem poderemos entrar dentro do ventrículo e sacamos a parte superior do tumor, que confirmou ser um papilar. Este é o pós-operatório, que foi uma cirurgia conservadora, principalmente para diagnóstico e debulking do tumor, pero este confirmou o craniofaringioma papilar, e aí iniciamos paciente em inibidores do BRAF e MEK, e depois de um ano, impressionante. Todo aquele resíduo tumoral se desapareceu, e este paciente todavia tem uma função parcial, pelo menos parcial, da glândula hipofisária, não tem diabetes insípidos, e faz reposição que me recordo de hormônio de tireoide praticamente. Então, há que sempre pensar nesses casos, principalmente se não há calcificação. Um, só para terminar, como estamos fazendo a reconstrução, muitos perguntam o índice de fístula licórica e encontramos cerca de 6% atualmente utilizando este tipo de reconstrução, e antigamente temos lá que é como que 14%. Então, para o resumo, é que temos tipo 0 intracelular, tipo 1 pré-infundibular, tipo 2 intrainfundibular, tipo 3 retroinfundibular e tipo 4 aqueles tumores de terceiro ventrículo que podemos fazer na abordagem, como o Dr. Valareso demonstrou, com a abordagem transcortical utilizando endoporte. Para aqueles interessados, no final do mês de maio, em 4 semanas, temos outra versão aqui do nosso curso, do dia 29 a 31, teremos todavia espaços, se estão interessados, para ser 3 dias de immerse em endoscopia de base de crânio e com hands-on dissection em cadáveres. Muitas graças e, mais uma vez, me desculpe pelo atraso. Bueno, gracias a usted, doctor, por el esfuerzo que hace para estar presente en esta charla. Este, sí, definitivamente, Juan, doctor Francisco Lazo, ¿tiene audio? Aquí Ya. estamos. Bien, perfecto. No, excelente charla, doctor. Realmente esto demuestra una vez más que la vía endoscópica endonasal actualmente predomina en el tratamiento, pero hay las excepciones justamente como hemos comentado. Doctor Brevelo, yo tengo una duda, no más, no una duda, sino una pregunta. Es verdad que actualmente con el tema del BRAF estamos ya condicionando de que el manejo conservador de la resección tumoral en algunas ocasiones se puede dar, sobre todo cuando de los casos de los craniofaringiomas en adultos, que son los papilares. Eh, la pregunta, ¿hay estudios suficientes que están demostrando ya que con el tratamiento inmunológico, con el tratamiento con este tipo de oncológico que se está realizando, nos va a futuro a dar la posibilidad de que estos pacientes de pronto se los individualice y no necesariamente tengan que ser operados, sino tratados inicialmente con este tipo de manejo y posteriormente cirugía, o como usted lo comentó, cirugía conservadora, tumor residual e iniciar luego el tratamiento? ¿Qué usted piensa sobre ese tema? Excelente pergunta. A resposta é que não se sabe todavia. Há caso, case report de Nova York, onde eles fizeram exatamente o que descreveu. Eles
tratar o paciente empiricamente com o inibidor de BRAF e o paciente demonstrou, o tumor demonstrou que estava diminuindo, funcionou muito bem. E aí complementaram com radiação, penso, sem cirurgia, nada. Solamente pelo aspecto típico de um papilar. E não sei se esse será o método mais futurístico, porque esses pacientes, Alberto, eles têm efeito colateral severo. Não é uma medicação como a aspirina. Este uma terapia difícil. Alguns pacientes não toleram. Então, não é algo simples que você vai iniciando para qualquer paciente de forma empírica. Eu sempre discuto com os pacientes, ainda, todavia, mesmo aqui na América, há aqueles que tenho dois, três casos recentes de papilar que estava planejando na cirurgia conservadora para que manter a função da hipófise, e quando percebi, saquei todo o tumor, eles preservei tudo. Este ainda é melhor para o paciente, na minha opinião. Você pode sacar tudo preservando função e, e confirma papilar. Aí esta possibilidade de uma recidiva da utilização de BRAF. Penso esse seria o melhor cenário. Mas existem esses outros casos mais difíceis que se queda um pouco de tumor. Aí a dúvida é sempre a mesma: segue com radiação ou segue com BRAF inibidor? Porque mesmo o grupo de Boston não tem essa resposta. Eles, no que estão publicando, todavia fazem o BRAF por 6 meses e depois do BRAF seguem com radiação. Tenho três casos que hacemos a ressecção e aí seguimos com BRAF e em vez de 6 meses, hacemos por 1 ano e aí se desaparece. E aí nós hacemos radiação com a ideia de que manter a função hipofisária, porque uma vez que há radioterapia por ali, o talo hipofisário se vai. E o paciente se queda com panhipopituitarismo. Então, tem muitas possibilidades nesse campo, é um fascinante. Não é uma resposta todavia, penso que cada caso é um caso, e há que sempre conversar com o paciente dessas possibilidades. Mas o que penso que o menos provável é que vai ser com um tratamento empírico, porque há muitos efeitos colaterais todavia. Então, penso que a cirurgia conservativa, mantendo função, quando pensa que há um crâniofaringioma hipofisário, é a melhor forma. Se queda um pouco de tumor, há o tratamento com BRAF inhibitor, mas se se pode sacar tumor completamente, melhor. Entiendo, entiendo. Todo depende mucho del. Não há uma receita típica para todos os casos todavia, não. Habrá que esperar con el transcurso de los años estudios más serios con una Yeah, mayor cantidad de yeah. casos que E realmente. há que ser multicêntrico, porque Así es. não se vê um papilar a cada 2 anos em qualquer Es que centro, ese es el mesmo punto. La é muito frecuencia de la difícil de patología. definir o que é melhor. Así es. Perfecto. Yeah, Mientras tanto, mantenemos la posición, una yeah. cirugía lo más radical posible, sin, si es posible, obviamente, y posteriormente la Yeah, posibilidad yeah, de radiocirugía. yeah, Y en los centros que tengan experiencia con inhibidores de BRAF, la posibilidad, yeah, pero que todavía no yeah. está demostrado. Entiendo. Exatamente. Exato. No sé, Francisco, si tú tienes algún comentario sobre la parte técnica o alguna otra cosa. Sí, más bien quería precisar un poco. eh, ¿Hay alguna indicación en la que, Daniel, tú uses el abordaje de terional o frontocigomático o algún otro tipo de acceso transcraneal? Si los usas, ¿por qué los usas? ¿En Uhum. qué casos Sim, y cuál prefieres? exato. Para craniofaringioma, certo? Para craniofaringioma. Para craniofaringioma. Para craniofaringioma, outro tipo que não demonstrei são aqueles casos que vão à fissura silviana, aqueles císticos grandes que vão para a fissura silviana laterais. Esses, penso, a melhor forma é o que estava descrevendo na terional, e aí
há um controle muito melhor da cerebral média, dos perfurantes e tudo isso, sendo essa abordagem. Então, penso assim que esses casos desses craniovariomas grandes que vão para a lateral, principalmente pela fissura silviana, a abordagem lateral pela abrindo a fissura silviana funciona muito bem. Mas de outros, a maior parte dos craniofaríngeomas estão por debaixo do quiasma e aí a endoscopia endonasal funciona muito bem para a maior parte. Mas há que sempre mirar caso a caso, porque tem esses casos dentro do ventrículo, casos na fissura silviana, e tenho um caso, por exemplo, de uma recidiva na fissura na ambient, lá por detrás, e aí fez uma retrosigmoide para sacar a recidiva de um craniofaringioma. Então, há que sempre analisar caso a caso e as relações anatômicas para definir qual a melhor abordagem. ¿Y has usado en algún caso una vía transorbitaria? Transorbitária, eu demonstrei um caso. Aquele era transorbitária, aquele Ah, que el transorbitaria. eu disse supraciliar ou subfrontal, Superciliar. mas é transorbitário transciliar. Para craniofaringioma com incisão de supercílio por aqui, não tenho nenhum caso transorbitário propriamente, mas Eh, Pero subfrontal sim. yo creo que supraorbitaria. claro, yo creo que hay que definir un poco lo que Francisco está diciendo, ¿no? El abordaje eh, supraciliar eh, es una técnica específica. El abordaje endoscópico transorbitario con Uhum. una técnica transorbitaria es diferente. Personalmente, Diferente. personalmente, a mi criterio personal, eh, no creo que ningún craneofaringioma sea ideal para meterse por vía transorbitaria endoscópica. Personalmente, no De sé tú, acordo. no me parece que el control ni el campo quirúrgico a través de eso nos va a dar acceso a la parte Exato. del Porque craneofaringioma. transorbitário, no meu ponto de vista, é mais para a fossa média, Exacto, claro. lateral ao que há, lateral ao Gasserian, ganglion, Exactamente, fossa média exactamente. por ali. Claro, el transorbitario endoscópico como tal, Francisco, É. no el transiliar con craniotomía Isso, supraciliar, ¿no? isso. Es otra cosa que eso sí está demostrado de que los abordajes en esta zona se pueden É. hacer sin ningún inconveniente. Un detalle interesante, doctor, y es su experiencia la que yo creo que más nos va a ayudar acá. Habrán craniofaringiomas con recidivas que han Uhum, sido operados por vía endoscópica endonasal. uhum. En tu experiencia, ¿cuánto crees tú que realmente deberíamos intentar otra vez un abordaje endoscópico justamente en aquellos que ya tienen todo un Yeah. proceso de cicatrización y de artefactos y adherencias que nos pueden incluir É. incluso hasta mayores riesgos? Não me gusta muito volver com endoscopia depois da endoscopia. Estou de acordo, Alberto. Se há uma recidiva depois, se pode ser com um objetivo específico por exemplo, fenestrar um quisto, ou mais fazer uma dissecção como a primeira vez, é muito difícil, porque a aracnoide fica branca, não se vê as perfurantes, se pode ser complicações muito, muito grandes. Entonces, si hay una recurrencia, hay que volver con la cirugía. Probablemente a indicación mejor para hacer una abordaje aberta, una segunda vez, para mirar o campo cirúrgico mejor. Não é prohibitivo, mas definitivamente é muito mais difícil e perigoso. Bien, bien. ¿Hay algún caso en que eh, sigues usando los Omaya, el drenaje de Omaya? Sim, tenho alguns casos, mas sempre penso que, se possível, é melhor sacar o quisto, mas a doutora eh, de Brasil, que faz muitos o Maia e muitos quistos, eu penso, porque provavelmente minha experiência é muito pequena, porque é mais comum em ninhos essa necessidade. Em adultos é mais sólido, penso, os tumores. Então é muito raro que faça uma decisão de meter um Maia para ser aspiração ou tratamento com interferon, que se pode ser, ou com
com outra medicação. Historicamente era com P32, como que coisa, braquiterapia intraquística, e depois com a bleomicina, que se demonstrou se havia um extravasamento do quisto muito tóxica, e aí o tratamento com interferon me parece uma alternativa muito boa, mas eu tenho somente um ou dois casos, e não tenho muita experiência, principalmente porque não há muitas crianças, ninhos. Vocês têm experiência com Nomaia para esses casos ou não? No, la verdad es que no, no É, usamos de Maya, pero Bien. claro, eh, creo que es importante en el contexto de todas las opciones, uhum, uhum, justamente precisar las indicaciones de cada vía de abordaje. eh, uhum. y pues claro, y la técnica que É. realmente tu técnica es É muy interesante. doutor Cavalheiro de São Paulo, que tem provavelmente a maior experiência do mundo. E vocês podem convidá-lo um momento desse para mostrar muitos casos de Omaia em ninhos com o uso de interferon. Eles têm esse protocolo de São Paulo de quantas doses que se põe dentro do quisto através do Omaia, e que é muito utilizada no mundo inteiro para esses casos. Mas mais uma vez, eu não tenho muita experiência porque provavelmente não trabalho muito com ninhos. Entonces, realmente la utilización del interferón en, en Omaya, con Omaya, Uhum. eh, creo que se inició en Canadá unos casos, pero Não, não, foi Cavalheiro de São Paulo. Caballero fue, E aí o grupo de Toronto de praticamente Toronto. copiou. Ujú. Então, Entiendo, copiaram. E entiendo. aí eu sei já muito bem do caso porque ajudei o Cavalheiro a escrever uma carta ao editor Ah, ya. confrontando o fato que praticamente copiaram Ah, sem ver que era de São Paulo, é Latinoamérica, era de Latinoamérica. interesante. Mire usted, É, recién eso me acabo de história, enterar. história, é história. Nosotros Muitos, organizamos, muitos chamam protocolo de Toronto. ujú, E sempre que mirar o protocolo de Toronto, pode saber que é protocolo de São Paulo, Latinoamérica. perfecto. No, incluso nosotros armamos el protocolo para el uso de eso, pero lamentablemente hubieron circunstancias que no nos É. permitieron Não, iniciar. seria muito interessante. Eu recomendo que convidem o Dr. Cavalheiro para uma charla sobre somente sobre isso, que complementa muito bem essa discussão de hoje, porque Ujú, esta parte que não hacemos muito e ele faz muito. perfecto. Si aprovechamos esto, entonces, pues si usted me da la dirección para invitarlo en uno Sim, de los sim, te capítulos. passo, te passo. Perfecto, excelente. Bien, yo le agradezco mucho, no sé, unas últimas palabras, Francisco, antes de despedirnos. No, pues muchas gracias al doctor Predevelo, al doctor Valareso y a todo el público que está acompañándonos. Creo que esta serie que estás haciendo, Alberto, en el tema de los craniofaringiomas, realmente aquí en el Ecuador es uno de los esfuerzos más importantes que se ha hecho para esta patología en especial. Y pues creo que hemos podido ver muchas cosas muy interesantes y me siento tranquilo de que estamos trabajando a la par de lo que se está haciendo a nivel mundial. Por mi parte, te agradezco la invitación. Un saludo a Daniel, qué gusto verlo nuevamente, a Uhum. John y pues a todos los que están aquí acompañándonos. Yo le agradezco también al doctor Pedevero por exponer sus experiencias, como siempre apoyando aquí a Latinoamérica en estos masterclass y con una recomendación a todos los que estamos presentes aquí, vayan al curso que dirige el profesor Pedevelo en Ohio porque realmente es excelente. Yo estuve allá y es otra historia y vamos a aprender Super. mucho con eso. Podem Eh, me mandar um e-mail eletrônico que confirmamos. Perfecto, perfecto, excelente. La próxima masterclass será de craneofaringiomas igual, pero solamente en pediatría que vamos a presentar. Doctor Bene, sus últimas palabras.
No se le escucha. No se le escucha. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. oh, ok. Ah, diferente, ok. Oh, espera. Hola, espera, oye, ahora. Sí Bueno, se Sí, escucha. sí, sí. ok, muchas gracias, mucha interacción. Es un buen format, round table, con opiniones y no hay horario específico. ¿Y, qué va a ser la próxima, Alberto? ¿Tú La conoces? próxima, el próximo sábado es Masterclass de gliomas y el otro sábado va a ser el Masterclass de Haciendo de craniofaringioma, pero enfocado solamente a pediatría. ¿Ok? Bueno, pase usted bien. Gracias, muy Ok, amable todos, muchas ¿ah? gracias. Hasta Muchas la gracias, próxima. muchas gracias. Hasta Gracias, la próxima. gracias a ustedes. Muy amable, ¿ah? Pasen bien. Hasta-